A questão 2. A figura representa o traçado de uma pista de corrida. Os postos A, B, C e D são usados para partidas e chegadas de todas as corridas. As distâncias entre postos vizinhos em quilômetros estão indicadas na figura, e as corridas são realizadas sempre no sentido indicado pela flecha, que é o sentido anti-horário. Por exemplo, uma corrida de 17 km, ela pode ser realizada partindo no ponto D e chegando no ponto A. Ou seja, você parte do ponto D, quando você der uma volta completa, você tem percorrido 13 km, aí você anda mais 4 km até o ponto A e você fecha os 17 km. A letra A pergunta: quais são os postos de chegada e de partida, ou de partida e de chegada, de uma corrida de 14 km? É só nós pensarmos o seguinte: se a volta completa ela é de 13 km, para uma corrida de 14 km, eu tenho que dar a volta completa e andar mais 1 km. E só é possível andar mais 1 km de A até B. Então o que vai acontecer? Você parte de A, dá a volta completa, 13 km, depois você anda mais 1 km com chegada em B. E aí você tem, claro, a corrida de 14 km. A letra B, e para uma corrida de 100 km. Quais são esses postos? Primeiro eu tenho que imaginar o seguinte: para uma corrida de 100 km, você não vai conseguir dar só uma volta. Você vai ter que dar mais de uma volta. Então, quantas voltas completas eu terei que dar? Para você saber quantas voltas completas eu terei que dar, eu vou ter que pegar 100 e dividir pela volta completa, que é 13. Quando eu fizer a divisão, vai dar um resto. Esse resto vai me dizer, então, os postos de partida e de chegada. Vamos lá, então. Se eu fizer isso, quando eu dividir o 100 pelo 13, vai dar 7. Isso quer dizer que eu terei que dar 7 voltas completas. E vai sobrar 9. Então, darei 7 voltas completas e andarei mais 9 km. Agora, eu olho, dentre as distâncias, como é que é possível andar 9 km. Para andar 9 km, ele vai ser 1 mais 2 mais 6. Ou seja, você vai ter que sair do ponto A, dar 7 voltas completas. Após 7 voltas completas, você está de volta no ponto A. Aí você anda mais 9 km e chega no ponto D. Portanto, o ponto de saída é o ponto A e o ponto de chegada é o ponto D. A C. Mostre que é possível realizar corridas com extensão igual a qualquer número inteiro de quilômetros. A gente tem que ir aos poucos pegando os macetes da OBMAP. Na OBMAP, o item A e o item B, na prática, eles não são só para você ganhar a pontuação deles, não. O item A e o item B, ele vai lhe dar uma dica do raciocínio utilizado no item C e no item D. O que a gente percebeu? A gente percebeu que para a gente saber o ponto de chegada e de partida, né, de partida e de chegada, eu vou ter que olhar o resto da divisão da distância percorrida por 13, porque a volta completa dá 13, né? A volta completa é 13 km. Se eu quero nesse item C mostrar que é possível realizar a corrida com qualquer extensão de quilômetro, como eu estou dividindo por 13, na prática eu tenho que mostrar o seguinte: é possível você obter qualquer um dos restos na divisão por 13. Certo? Porque se eu estou dividindo por 13, só existem 13 restos possíveis na divisão por 13, que é do resto 0 ao resto 12. Então nós temos que provar que é possível você obter qualquer número de 0 até 12 para ser o resto. Se você obter qualquer número, se você obtiver qualquer número de 0 até 12 como resto, você consegue percorrer qualquer distância. Porque é só para essa distância você andar quantas voltas forem necessárias, mais o resto, que vai ser um valor de 0 até 12, que são os restos da divisão por 13. Esse é o raciocínio então. Vamos montar a tabela para mostrar que é possível qualquer resto. Por exemplo, para você andar 1 km, você sai do A e chega no B. Para você andar 2 km, é só sair do B e chegar no C. 3 km, você vai do A até o C. 4 km, do D até o A. 5 km, do D até o B. 6 km, do C até o D. 7 km, do D até o C. 8 km, do B até o D. 9 km, do A até o D.
10 quilômetros do C até o A, 11 quilômetros do B, não, 11 quilômetros do C até o B e 12 quilômetros do B até o A. Aí você diz, e o zero, que é resto da divisão por 13 também? O zero é só você dar a volta completa. Porque se você der a volta completa, você está andando uma distância que é múltipla de 13. Se é múltipla de 13, você está obtendo então o resto zero. É isso que eu estou dizendo aqui, quando eu tenho que dar a volta completa. Bem, desse modo então, para qualquer valor até 13 km, é só você seguir essa tabela. Para qualquer valor acima de 13 km, você dá a volta completa, quantas forem necessárias, mais o resto, certo? Se o valor for múltiplo de 13, você dá só a quantidade de voltas completas. Se o valor não for múltiplo de 13, você dá a quantidade de voltas completas, mais o resto que está na tabela, que é de 1 até 12. Desse modo, então, se eu consigo qualquer resto da divisão por 13, eu consigo, então, qualquer distância que eu queira percorrer nesse circuito aí que nós temos na questão.